Dr. Charles, o que se vê muito em veículos de comunicação e principalmente nas redes sociais são contradições de pessoas em relação à medicina, né, às orientações médicas e a questões econômicas. Nós estamos há pouco mais de uma semana, né? Eu estou falando de Nova Prata e região, obviamente, nesse isolamento social. As pessoas falam muito em quarentena e em isolamento social. Do ponto de vista médico, qual é a diferença e quais são as orientações? Por exemplo, nós estamos numa sexta-feira agora, né, para o final de semana. Sônia, na verdade, existe uma diferença entre isolamento social e quarentena. Né? A pessoa que está em quarentena, ela está em isolamento social. Né? E nem todos que estão em isolamento social estão em quarentena. Quem está em quarentena é aquela pessoa que, no momento, pelo que é preconizado pelas autoridades de saúde, são aquelas pessoas que estão com sintomas gripais e com febre. Essas pessoas devem ser afastadas do trabalho, do local onde atua e ficar em casa por 14 dias. Tá? Então, essa pessoa sim ficará em quarentena. Ela deve ter o copo, os talheres, o prato, né, colocados de lado, né, ou seja, fazer ali vamos dizer, né, usar sempre esses mesmos, ser lavado, claro, né, mas não haver a mistura com o pessoal da casa. Essa pessoa está em quarentena. Tá? As outras pessoas da casa, né, os outros demais familiares que convivem, estarão em isolamento social. Tá? Ou seja, elas também terão que ficar isoladas, pois pode ter havido, né, uma contaminação, né, pelo Covid-19, pelo vírus SARS-CoV-2. Então, parte-se do pressuposto que pode haver uma contaminação. Então, essa pessoa fica isolada, fica mais retirada, fica no seu quarto, né? Procura ter um convívio, mas porém assim, não tão intenso, tá? Mas essa é uma pessoa que está em isolamento social e em quarentena. Os demais estão em isolamento social, ou seja, podem ir no mercado, né, fazem suas compras e voltam, podem ir na farmácia, enquanto essa pessoa que está em quarentena não pode. Tá? Ela deve ser abastecida, né? Claro, surgirão situações em que a pessoa mora sozinha, né? Em que ela mora só ela ou só ele e tem que, talvez, às vezes, sair para se abastecer. Acontecerão fatos assim. Infelizmente, nesses casos, as pessoas têm que ir, né? Ou, se possível, pedir ajuda para alguém, um amigo, um familiar que não mora junto, fazer sua lista de necessidades, trazer, né, se traz, e a pessoa fica abastecida. Eventualmente, quando não houver essa possibilidade, ela pode ir, né, desde que use a máscara, né, essa pessoa está indicada o uso da máscara, né, e vai e faz suas compras e volta. Ainda, Sônia, me permite, em relação ao uso da máscara, da primeira questão que foi feita, uma questão bem importante com relação a isso, e eu vou acrescentar, é que a máscara ela tem um tempo de vida útil. Tá? E geralmente é um tempo de vida útil de 3 a 4 horas, ou antes, se caso ela molhar. Tá? Então isso é importante. Normalmente a pessoa, quando está trabalhando, ela vai usar mais de uma máscara. Tá? Então isso reforça ainda mais a necessidade do uso criterioso e racional. E a segunda coisa também é que as pessoas elas estão usando a máscara, né? E vamos dizer até em situações que tenha necessidade. Elas tem que haver uma técnica de pegar. Não exclui o fato das pessoas, quando estão usando máscaras, elas devem continuar fazendo a higiene, né? Higiene das mãos. Quando for pegar a máscara, não se pega pela frente, se tira. Tá? Também não depois que se mexer na máscara ou se mexer, sempre lavar as mãos. Tá? Uma coisa não exclui a outra, ou seja, a presença da máscara ela faz com que dificulte
o espraiamento dos aerosóis, mas os olhos, né, estão desprotegidos, assim como na máscara N95. Tá? A máscara N95 ela confere uma proteção maior, tá? Por isso que ela é um pouco mais cara, porque ela é feita de uma forma diferente, né, em algumas camadas, tem inclusive um filtro, e ela confere uma proteção maior, mas não protege os olhos, assim como a máscara cirúrgica. Então, para quem está usando com indicação, tem que ter muito cuidado. Já foi divulgado nos meios de comunicação, né, na mídia, na internet, a forma correta de usar, né? Então, isso também é um fato bem importante que deve ser levado à atenção.